Pedro, quero saber de ti aí qual o nível de ameaça do Fortaleza em relação ao rebaixamento. É muito pequeno ou tem que ficar de olho aí, tem que ficar ligado ainda para pontuar? Olha, Fábio, eu acho que tem que ficar ligado, obviamente, como o próprio Minhoca já trouxe, mas eu acho que esse pontinho, ele teve uma importância relevante, assim, em relação à briga contra o rebaixamento, né? Por mais que não fosse, obviamente, o resultado que o torcedor do Fortaleza esperava e tal, mas na situação que o Fortaleza está, que é de um certo, não vou dizer nem conforto, mas uma certa distância ali em relação ao Bahia, que abre a zona de rebaixamento, ele faz com que um empatezinho não seja ruim, não. É um ponto que traz um conforto maior para o Fortaleza. O Fortaleza vai a 44, tem 6 pontos à frente do Bahia. Então, são 6 pontos que, a essa altura do campeonato, dão para dar um certo alívio, né? Não é um alívio total, o Fortaleza precisa continuar pontuando. Mutou, Pedro, sem querer. Mutou sem querer aí. Opa, voltei. Concordo com o Minhoca que os 2 próximos jogos são chatos, isso pode aumentar ainda mais a tensão do Fortaleza. Acho que as próximas rodadas, os jogos dos adversários que estão ali na parte de baixo vão ser de importância muito grande para o torcedor do Fortaleza, o secador vai ter que estar ligado, mas a situação é calma em relação ao rebaixamento. Não dá para dizer que o Fortaleza está numa situação assim que o torcedor tem que ficar desesperado, mesmo com 2 jogos bem complicados que estão por vir. É preciso atenção, mas sem desespero, e daqui a pouco a gente vai ver as tabelas dos times também, e vamos ter uma noção maior assim do Fortaleza. E aí, Pedro, rapidinho, só para complementar, né? Já que já está o dashboard aí na tela para quem está acompanhando pelo YouTube. O desespero ele passa a partir do momento do Bahia, né? É o Bahia que vai dar o tom. Porque, vamos lá, o Fortaleza trouxe o desespero para ele mesmo quando ele perde para o Cruzeiro. Um empate contra o Cruzeiro hoje estaria com 38 pontos. Aliás, teria 39, né? Que empatou com o Vasco. Então, nesse contexto, para o Fortaleza, e acho que para a torcida, eu até estou sentindo, Pedro, assim, muitas vezes, e Fábio, que o torcedor do Fortaleza quer que acabe logo o campeonato, sabe assim? Ele está muito, muito dolorido com a perda do título, e aí ele não consegue, ele já está pensando, cara, a gente precisa começar a dispensar jogadores, mas sabe que não tem como dispensar, está faltando 2 semanas para acabar a Série A, não vai ter dispensa nesse momento. Mas e aí, claro, né? O cara tá irritado e o cara quer meio que esquecer já o 2022, sabe assim? Aliás, 2023, né? Então, assim, para ele, assim, o quanto antes terminar o campeonato. Só que isso também gera uma ansiedade, Pedro, porque é o fato assim, velho, a tendência é que a gente, assim, né, na lógica, se a gente não ganhou do Cruzeiro e se a gente chegar até o jogo do Goiás, que é o da penúltima rodada, com 10 jogos sem ganhar, o jogo do Goiás se torna um peso desnecessário, uma pressão desnecessária de obrigado a ganhar. Isso se ele perde os 2 jogos. E isso também com o fato que aí que a gente ainda vai fazer, eu acho que o problema para o Fortaleza ele passa justamente pelo próprio Bahia. Porque se o Bahia vence o Corinthians, e aí tem um outro contexto que é o Bahia contra o Corinthians nesse jogo, ele afeta também o próprio Corinthians, né? O Corinthians sabe que se ele perde, o Corinthians ele até tá pior do que o Fortaleza, assim, tá com a mesma pontuação, mas tá no desempate está abaixo, que aí pode subir para 3. E uma vitória do Bahia amanhã, no caso, na sexta-feira, já dá uma projeção alta, que aí, claro, já vale para uma análise para o Bahia. O Bahia, nesse contexto, o Bahia vai dar o tom dessa reta final se a pontuação vai ser bem elevada ou não. Se o Bahia for regular, mediano, ali, fazer 6 pontos, o Bahia termina com 44. Aí os tais 45 pontos é a linha de corte ali para você se safar. Ou pode ser que o Cruzeiro vá mal, o Vasco vá mal, e aí 44 para o Bahia vai ser suficiente. Mas o que tem que ficar de alerta, e aí não só o Fortaleza, o Corinthians, o próprio Internacional, o próprio Santos e tal, essas equipes, se por acaso começa o Bahia a ter um ótimo rendimento nessa reta final, que daqui a pouco a gente vai debater se tem possibilidade ou não, se a tabela permite essa situação ou não, o futebol do Bahia permite isso ou não, se caso isso aconteça, a gente pode estar olhando que é aquele patamar que a gente falou daqui nas rodadas passadas. Já teve anos que poderia, aliás, teve, né, se não fosse o STJD, um ano que teríamos uma equipe caindo com 46 pontos.
Já caiu uma equipe na Série B caindo com 47. Então, num campeonato, né, tanto na Série A como na Série B, como muita gente falou, não há possibilidade do Botafogo perder o título, não há possibilidade do Sport não ter o acesso. Eu acho que para quem está nessa situação, mesmo que confortável, como é o caso do Fortaleza, não pode achar que não é possível essa possibilidade para uma equipe que está, né, nessa sequência de 8 jogos, tendo somado de 24 pontos apenas 2. É um desempenho que para qualquer equipe, para qualquer torcedor, ele fica realmente preocupado se o time não vencer mais até o final do campeonato. Eu acho que o lance do Fortaleza, Minhoca, é claro que o torcedor, ele meio que entra em desespero quando ele vê uma sequência como essa, é natural. Qualquer torcedor fica tenso, fica preocupado quando vê o time ganhando apenas 2 pontos em 8 jogos. Mas eu acho que o Fortaleza, e aí vale mais para o time, né, para os jogadores, comissão técnica, etc. O Fortaleza não pode entrar no modo desespero, né? Tudo que o Fortaleza agora precisa não se desesperar. Não dá para ir para esses jogos, esses 4 jogos da reta final desesperados. Por mais que o resultado não venha contra o Palmeiras, por mais que não venha contra o Bragantino, o Fortaleza vai ter que entrar no jogo do Goiás concentrado, sem desespero, porque precisa de pouco. O ponto positivo do Fortaleza é a pontuação dele. A pontuação dele dá um certo conforto. É uma pontuação que eu não vejo necessidade assim, de desespero nesse momento. Claro que o recorte, os últimos resultados, eles são ruins. É natural que o torcedor fique preocupado, mas a pontuação do Fortaleza, esses 6 pontos de vantagem, a essa altura do campeonato, isso precisa dar ao elenco lógico que precisa estar preocupado, entender que precisa pontuar para não correr nenhum risco, mas não pode ser naquele modo de desespero, porque o desespero ele não ajuda, ele só atrapalha quando o time está numa situação dessa.